Serrano, uma colocação que fizeram aqui no nosso chat, e a Dora Soares, queridíssima, que sempre nos ajuda aqui. Prendem somente os lambaris, os tubarões continuam soltos e tramando. Não sei o quanto você acompanhou ontem o general Heleno na CPMI do golpe. E assim, foi um show de horrores. Aí eu concordo. Eu acho que é o seguinte: se no fim dessa história os líderes não forem presos também, vai falir politicamente todo o processo. É um problema que não é do direito, é um problema da legitimidade política que todo processo estatal, inclusive jurídico, tem que ter. Realmente, a Dora tem razão. Se deixar os tubarão... Agora, o que eu estou acreditando? Eu estou acreditando, gente, que está se iniciando por onde... Está se iniciando por onde... mais explícito, né? A forma mais explícita, aqueles que estavam mais claramente envolvidos. É natural numa organização criminosa você fazer isso. Você vai pegando o cara que fez o assalto, aí ele vai e entrega, que é o que já estão fazendo. Tem um monte fazendo acordo aí para entregar quem financiou, quem com medo das primeiras CID, né? Que tiveram, né? Então, o CID, por exemplo. Então é assim mesmo. Agora, eu espero que no final mandantes, patrocinadores militares sejam condenados. Se não forem, aí nós estamos liquidados. Aí rapaz, vamos para a lata do lixo da história. Agora, veja, eu acho que punir mandante não pode isentar esses caras que foram lá quebrar, gente. Senão, qual a mensagem que você passa para a sociedade? Sim. Não é para punir só mandante. Inclusive porque no direito brasileiro, o artigo 29 é claro, não tem tanta distinção você participar do que você mandar. São formas de participação no crime. Nós temos que aplicar o direito aí, não o que a gente acha politicamente. O raciocínio não é estratégico da política. O raciocínio é jurídico. O artigo 29 está lá. Todos que participaram do crime participam das suas penas. As penas são graves. E tem de ser graves. Nós vamos fazer o quê? Vamos diminuir pena por ataque à democracia? Isso aqui não dura 2 anos, essa democracia, se fizer isso. Não que eu acho que o direito penal vai resolver o problema do fascismo e do extremismo. É óbvio que não, mas contém. Tem a capacidade de conter. A história mostra isso. Tem capacidade de conter. Se for para liberar os chamados bagrinhos, Dora, você quer uma participativa aí, eu vejo? Se for para liberar os bagrinhos, vamos fazer isso politicamente. O Lula, magnanimamente, através de um ato político, isenta os bagrinhos, né? Dá indulto para os bagrinhos. Aí eu acho que tudo bem. Mas depois de condenar, depois do cara começar a fazer o cálculo do que ele vai perder na vida, que ele vai ter que ficar 3, 4 anos preso, 2 anos preso. Depois de tudo isso, o Lula pode conceder o indulto. Mas indulto é perdão. Perdão que se dá a alguém que cometeu pecado. Alguém que cometeu crime. Precisa reconhecer que eles cometeram crimes, identificá-los. É o que não se fez na ditadura militar. Ficou aquela coisa, a tortura errado, né? Se indenizou os perseguidos, né? Mas aqueles torturadores, os que cometeram os atentados contra o direito, não foram identificados. Aqui não. Temos que punir para identificar. Depois perdoa. Depois perdoa. Eu sou sempre a favor disso. Eu não acho que a cadeia resolve o problema de ninguém. Né? Mas assim, perdoa depois. Identifica, pune, traz consequências para a vida da pessoa, depois perdoa. Agora? Não, eles estavam lá só para participar, não vamos condenar. Isso é típico desse raciocínio chinfrim desse país, que fica sempre intermediando entre o abuso, ou vai abusa, prende preventivamente, arrebenta. Eu me lembro da treta que eu tive com a esquerda em janeiro, não sei se você lembra, Pedro. Eu falo, pô, não pode ficar prendendo assim, tal, todo mundo... Agora que é na hora de condenar, todo mundo, não, vamos deixar liberado. Agora, o que é isso? Quer dizer, agora que é a hora de condenar, agora é a hora certa de pôr na cadeia essa gente. É agora. O processo teve direito de defesa, os advogados atuaram, tem farta prova. É agora a hora de condenar. Agora é a hora de pôr essa gente na cadeia. E não pode vacilar. O erro é ter querido pôr na cadeia antes, com essa coisa de preventiva, como estão fazendo agora com esse rapaz. Não tem que prender ninguém preventivamente, não. Bolsonaro tem que ser condenado no final do processo, com direito à ampla defesa por penas graves. Tem que ficar a vida na cadeia. Mas depois do devido processo legal. Não agora, não preventivamente. Isso é dar milho para bode. Né? Então, eu acho que, pelo menos é o meu ponto de vista, eu sou incisivo porque eu estou um pouco mexido com isso. Eu tomei pau da esquerda quando eu falei que não devia prender preventivamente, que é algo abusivo, algo medieval. Né? E agora tomo pau porque estou falando que tem que condenar depois do devido processo legal.
Quer dizer, é essa tradição nossa que nós não notamos, essa tradição reacionária da nossa elite que atinge a gente, né? De tudo ser assim, na base das relações cordiais, do compadrio. Não, dá um susto nele, dá uma prisãozinha nele, uns dias lá na cadeia, depois não, depois isenta de pena. Não é assim que se faz num país sério. Se a gente cometeu crimes graves, condena, vai para a cadeia, depois, se for o caso, perdoa. Mas perdão se perdoa quem cometeu o crime. Sim. Não quem não cometeu. A mancha do crime permanece, né? A mancha do crime permanece. Não, porque não é só identificar para a história. Quem é que cometeu aquele crime? Quem naquele momento quebrou o Congresso Nacional? Quem pagou ônibus? Quem participou de uma tentativa de golpe de Estado para acabar com o direito de todos nós? Saber o nome de cada um. O Zé da Silva, o João Moreira. Porque senão fica sempre essa impunidade em relação à extrema-direita. Fica tudo perdido. Qual o nome dos todos os torturadores? Ninguém mais sabe. A gente sabe de um ou outro, o Ustra, que apareceu aí. Mas a gente tinha que ter punido todos os torturadores, todos os agentes públicos que cooperaram pela ditadura, para saber o nome de cada um, para o neto dele saber. Para o neto dele não repetir o comportamento do avô. Sim. Essa gente precisa ser punida e identificada. Depois perdoa, eu não sou... Estou aqui defendendo cadeia para ninguém, não. E o Bolsonaro, professor, quantos anos você acha que deveria? A vida toda? Eu acho que tem que ver todos os crimes que ele cometeu. Para mim, ele cometeu crimes gravíssimos. Tem que ver se consegue. Isso que eu vi como cidadão depois do processo. Tem que provar. Não dá para ser brincadeira. É um processo jurídico. Né? Tem que provar a autoria e a culpabilidade. Mas sem esse mimimi de querer coitadizar o fascista na hora que ele está respondendo pelas atrocidades que cometeu. Né? Desse jeito, nós nunca teríamos Nuremberg no Brasil. Sim. E o que você acha da linha da investigação? Pelo menos eu noto aqui. Aliás, antes disso, deixa eu ler esse superchat aqui, da Carla Mori. Doutor Serrano, aqui no Japão, os pequenos pegariam pelo menos 30 anos. Eu não entendo essa condescendência com fascistas. Tem que mostrar exemplo para esse povo. Você concorda? Eu acho que cada país tem o seu sistema. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, eles vão punir com muita severidade quem mandou, com menos severidade quem executou. Né? Vão punir, provavelmente, quem mandou com mais severidade que nós, mas vão punir com menos severidade quem executou. Eles lá também não têm história de golpe de Estado, nós temos. Nós temos que ter mais cuidado, nós temos que punir todo mundo mesmo. Não dá para brincar com essa coisa aqui no Brasil. Na América Latina não dá para brincar com isso. Né? Senão se repete, né? E outra coisa, cada sistema é um sistema, depende do cara. Aqui nós aprovamos pena de golpe de Estado de 4 a 12 anos. Um cara que faz o que fez, quebrar todos os poderes, participar disso, não pode pegar menos que 6 nesse crime. Aí tem associação criminosa e tem dano ao erário público, que a lei fala claramente. A violência será... Essa punição ocorrerá independentemente da punição da violência. Então tem que punir o dano ao erário também, que foi dano grave. Não dá para ser também aí peninha mínima. Então tem que somar isso aí, não sei exatamente como, mas dá mais de 8 anos. Pronto, acabou. É o suficiente para botar o cara na cadeia. Não acho que precisa ser 17, né? Mas precisa ser pena grave, precisa ser mais de 8. Para o cara pegar a reclusão. E insisto, os bagrinhos, vamos dizer assim, que é como a turma tem falado, eu não gosto desse nome, porque fica parecendo que tinha gente ingênua lá, né? E não tinha. Tinha pobre lá, não tinha pobre lá. Aquilo foi uma manifestação de classe média, organizada, né? Então, mas de qualquer forma, esses chamados bagrinhos, depois o Lula perdoa. Eles vão depender do Lula, do presidente eleito, para perdoar. Eu acho isso ótimo. Eles vão ter que ir lá pedir para o presidente eleito para perdoá-los. Aí eu acho ótimo. Eu acho que é assim que as coisas devem ser mesmo. É até politicamente inteligente, né? O Lula vai mostrar um lado que eu acho que é correto. Eu acho que tem que fazer essa gente ir lá pedir para o Lula para ser perdoado. E o Lula deve conceder, deve perdoar. Mas isso só é possível depois da condenação. Identificar um por um e condenar a pena grave. Por ter cometido um pena gravíssimo. Esse cara quis tirar os meus direitos, os seus, Pedro, de todo mundo aqui. Esse cara quis destruir os nossos direitos. Quis destruir a nossa democracia. Essa gente merece que pena grave mesmo.
E deixa eu pegar aqui mais alguns superchats de você. Por isso que você também deve ser contra, né, professor? Esse apelo, né? Tem que prender o Bolsonaro logo. Não, tem que prender quando tiver Não, o tem que processo. prender na hora certa, do jeito certo. Ele cometeu crimes, vai, é a impressão que me dá, não sei. Na pandemia, por exemplo, para mim ficou muito evidente, até lá um estudo da Faculdade de Saúde Pública da USP, tem que condenar ele por tudo. Esse cara cometeu crimes graves, destruiu um país, pô. Não é brincadeira, matou gente, né? Tem que punir. Eu não esqueço essas coisas. Mas tem que punir do jeito certo. A democracia funciona, o direito penal da democracia funciona. Se você observar os direitos, o devido processo, tudo funciona.